Agora, 6 horas e 32 minutos, voltamos com a notícia de frente e agora a gente volta ao vivo a conversar com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre o atraso na chegada de doses da vacina Sputnik V a Mato Grosso. O João explica para a gente o motivo desse atraso, já que o anúncio da compra dessas vacinas para o estado foi feito recentemente pelo governador Mauro Mendes, não é isso, João? Pois é, antes deixa eu dar meu abraço aqui também, meus parabéns para o Valdeir Moraes, o nosso repórter cinematográfico, está completando hoje 50 anos. Está novinho, né? Parabéns para ele. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, Nayara, o governador Mauro Mendes, ele cobrou a Anvisa uma agilidade maior para poder fazer essa liberação para o uso emergencial da vacina Sputnik. Como você falou agora, aí na semana passada, ele assinou em conjunto com outros estados que fazem parte dos consórcios da Amazônia e também do Nordeste a compra de 1.200.000 doses desse imunizante russo. Essa reunião com o pessoal da Anvisa aconteceu ontem, foi aqui no Palácio do Governo, mas não foi presencial não, viu gente? Foi remotamente, foi pela internet essa reunião com a agência federal. Portanto, nesta reunião longa, o governador Mauro Mendes, ele cobrou e disse o seguinte, ele falou que não é momento de a burocracia atrapalhar o país a salvar vidas. Mauro Mendes, ele falou por pouco mais de 1 minuto e afirmou que o Brasil precisa dessa vacina. Disse que os estados compraram as doses e que a Anvisa precisa liberar o uso emergencial o quanto antes. Mendes ressaltou o seguinte, abre aspas, isso não é um favor aos governadores e estados, é ajudar o povo brasileiro a receber mais de 37 milhões de doses que vão salvar milhares de vidas. Precisamos, portanto, de velocidade. Fecha aspas. O acordo para aquisição foi assinado na semana passada. A compra é feita por meio dos consórcios do Nordeste e também da Amazônia. Cada dose vai custar cerca de $10, 9,95 dólares. E resultarão em um total de 11,95 milhões de dólares, ou cerca de 67,3 milhões de reais. Com pelo menos 37 milhões de doses da Sputnik garantidas pelos estados, o problema tem sido o pedido, portanto, de uso emergencial pelo laboratório União Química, que ficará a cargo da produção nacional do imunizante, mesmo sendo possível a produção nacional da vacina. As primeiras doses, elas serão importadas e, para isso, então, os governadores, eles protocolaram um pedido de importação junto à Anvisa na semana passada, como eu disse. A gente tem, inclusive, um vídeo do governador Mauro Mendes falando, né, desse pedido que os governadores estão fazendo à Anvisa e a gente assiste agora. Acompanhe. Por favor, nos ajudem. Por favor, o que precisamos fazer? Por favor, se erramos, se falta alguma coisa, nos digam o que fazer, nos ajude a fazer. Por favor, nós precisamos disso nesse momento. Saber objetivamente o que precisamos fazer para colocar mais essas doses aqui no nosso país. Não é hora de ficar usando o tempo precioso de vocês, da Anvisa, essa importante instituição do patrimônio da saúde pública brasileira. Diretores renomados, pessoas qualificadas, todos nós governadores imbuídos, brasileiros imbuídos em salvar a vida nesse momento. Então eu só queria dizer isso, nos ajude. O que precisamos fazer para garantir que esses 37 milhões de doses foram comprados pelos governadores da Sputnik? Eu comprei porque eu vi na mídia internacional, tem quase 50 países usando. Então nós precisamos disso. Por favor, nos ajude, compramos, temos o dinheiro para pagar, precisamos disso aqui para salvar vidas do nosso país. Ou seja, é um pedido, está mais implorando do que pedindo para que a Anvisa, portanto, libere esse uso emergencial. Diante de um quadro na pandemia, do pior momento dela que a gente vive nesse momento, com vários casos sendo registrados diariamente e, infelizmente, também várias mortes. E ontem a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Mato Grosso notificou, portanto, mais 107
mortes provocadas pela Covid-19. Só ressaltando que é o segundo dia consecutivo que Mato Grosso registra mais de 100 óbitos diários, o que a gente lamenta demais, né? Agora os números totais você acompanha na tela aqui do A Notícia de Frente junto com a gente. Portanto, neste momento, Mato Grosso tem 8.234 óbitos registrados. Até agora, casos confirmados são 319.979. Pacientes recuperados, 296.131. O cenário de ocupação nos hospitais está da seguinte forma: leitos de UTI da rede pública, 98,12%, ou seja, quase 99%. Enfermaria, 56%. Leitos de UTI na rede particular, 95%. Também está bem complicada a situação. E enfermaria, 84%. Portanto, esses os números totais do coronavírus aqui no estado e também ocupação de leitos de UTI, que isso acaba preocupando muito. Viu, Nayara? Eu volto com você aí. Certo, João. Obrigada, viu, pelas suas informações. Obrigada. Bom, sim, não, é que o Lúcio só fica aqui com a gente então, João, que o Lúcio tem um complemento aqui sobre a questão do Mauro Mendes. Da declaração do governador Mauro Mendes, né, ele fazendo um apelo, né, implorando, né, João Fernandes. Teve, inclusive, uma conversa telefônica, né, do presidente Bolsonaro com o presidente russo Vladimir Putin, né, e sobre aí a vacina, a Sputnik V. Né? E tem uma informação aí do presidente, do diretor-presidente da Anvisa, né, que participou do momento lá em que o presidente Jair Bolsonaro conversava por telefone com o presidente da Rússia, e o presidente da Anvisa avisou o seguinte, que não vai ser liberada a Sputnik antes dessa visita aqui, porque a Anvisa enviará uma missão à Rússia para realizar inspeções sanitárias na área da produção do insumo das doses, bem como das próximas vacinas. E a Anvisa está correta. Corretíssimo. A Anvisa está correta. Corretíssimo. É preciso verificar as condições, Lúcio, em que em que não só a Sputnik V, né, as outras vacinas são produzidas. A questão técnica precisa ser respeitada e não adianta ficar cobrando, forçando, porque essa vacina, e a hora que chegar para ser aplicada na população, ela tem que ter toda a segurança, né? João, e você trouxe aí os dados da Covid, né? A gente viu novamente esse colapso, aí a taxa de ocupação de leitos 98%, quase 99%, isso assusta muito, número de mortes batendo recordes no Brasil, de novo passando dos 100 mortos nas últimas 24 horas aqui em Mato Grosso. E você tem percorrido o interior do estado também para mostrar os casos de Covid-19 nos lugares mais afastados aqui de Mato Grosso, no interior do estado. Você traz aí esse raio-x. Conta mais para a gente sobre, enfim, sobre tudo isso que tem acontecido no estado como um todo. Pois é isso mesmo, Nayara. A gente tem percorrido algumas cidades no interior do Mato Grosso para poder mostrar a situação do coronavírus por lá. E claro que a situação não é diferente a que a gente vive aqui na capital. São cidades menores, com menos estruturas e vivem esse colapso. Falta leito de UTI, principalmente para atender os casos mais graves. Tem lugar que está quase já faltando oxigênio, medicamento para fazer intubação de alguns pacientes e também a dificuldade em adquirir todos esses insumos, principalmente o oxigênio que vem faltando em vários lugares do país. Desta vez a gente percorreu duas cidades, Lucas do Rio Verde e também Nova Mutum. Nas duas cidades já não tem mais leito, viu? Lá está com 100% de ocupação. E em Lucas do Rio Verde, uma particularidade, ou seja, acaba não acontecendo só lá, né? Como em outras cidades pelo Brasil afora, são as festas clandestinas, a dificuldade da Prefeitura e também da Polícia Militar em coibir esse tipo de encontro. Já em Nova Mutum, por lá, olha só, por lá, segundo a própria secretária de Saúde, o que vem acontecendo é que a população parece que não tem mais medo do vírus, não tem mais medo do coronavírus. Então, esses moradores estão indo para a rua tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, se a gente não está vivendo essa pandemia
tão complicada. Então a gente percorreu essas duas cidades e o resultado você acompanha agora nessa reportagem. Assista com a gente. Foi por um triz. Para mim, aquele momento ali parece que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus do céu, me mostra alguma solução, que eu já não consigo mais. Os sintomas começaram com dores no peito e nas costas. Numa evolução rápida, logo vieram outros, inclusive falta de ar. Os 2 primeiros exames deram negativo para coronavírus, mas um raio-x apontou uma pneumonia. Medicada e de volta para casa, Adriele piorou e sofreu um AVC enquanto dormia. Hoje, ela anda com dificuldades. É uma das sequelas da Covid, culpada pela paralisação do pescoço para baixo. Eu já percebi as sequelas que podem ficar no meu corpo, que é a minha mão, que quando eu fecho, os dedos ficam atrofiados. Porque foi muito doído o que aconteceu. A cada dia eu tento me esforçar muito, porque eu não quero ficar assim. A professora de 32 anos faz parte desse novo quadro de transmissão da doença, onde pessoas mais jovens vêm sendo cada vez mais contaminadas. E são elas que estão lotando as UTIs. Em Lucas do Rio Verde, não tem mais leitos, estão com 100% de ocupação. Esse acometimento desses pacientes jovens que até então não se esperava, e isso tem demandado um número de leitos além, do que a gente havia previsto. Então, esses pacientes jovens que antes não desenvolviam a forma grave da doença, agora estão evoluindo para essa necessidade de hospitalização também. Por mais que a cidade tenha se preparado para o pior momento da pandemia, o prefeito diz que é necessário se reestruturar todo dia para dar conta da demanda e evitar um colapso ainda maior. Iniciamos um ano com mais de 500 casos ativos e hoje nós estamos numa faixa de 100 casos ativos. Então isso quer dizer que o trabalho e as nossas ações, eles trouxeram resultado, eles melhoraram. E a gente tem a plena convicção disso. Tanto é que a gente está abrindo mais leitos de enfermaria justamente para evitar que o paciente se agrave, certo? É combater, é atacar o vírus no seu início. Paulo não precisou de UTI, mas ficou 4 dias no hospital. Ele e a mulher contraíram a Covid num voo de volta do Amazonas. Foram participar de uma expedição pela igreja. Hoje, o advogado está curado da doença, mas ainda sente o que ela deixou: ansiedade e depressão. Muita tristeza, assim, sem motivo, As coisas estavam indo tudo bem, a gente tinha chegado, estava muito feliz, mas aquela tristeza que eu não conseguia explicar do quê. Mas é uma coisa que eu não tinha antes, é um sintoma que eu comecei a sentir depois de uns 30 dias, mais ou menos, que eu tinha passado o Covid. Como em outras cidades, a maior dificuldade aqui em Lucas do Rio Verde é acabar com as festas de final de semana. Com o objetivo de coibir esses encontros clandestinos, a prefeitura tentou proibir totalmente a venda de bebida alcoólica, que é o combustível das aglomerações. Mas acontece que nem todos os municípios da região concordaram com essa medida. E aí, então, não resolve você colocar essa medida dentro do município, porque você tem municípios ao redor que daí não vai surtir a eficácia que você precisa, certo? Não vai trazer o resultado. Então, teria que ser uma ação em bloco. Então, eu sempre continuo defendendo ainda essa ideia, que talvez fosse o estado inteiro. Para casa. E mesmo com a ação enérgica da Polícia Militar, elas continuam acontecendo e com mais frequência. Luciana não participou de festas assim, mas contraiu a Covid. E foi num simples café da tarde, na casa da vizinha, que ela transmitiu o coronavírus para 2 amigas. Luciana ficou internada 7 dias. Ela diz que a fé e as mensagens de incentivos dos profissionais da saúde ajudaram em sua recuperação. Eu tive uma paz muito grande lá dentro. Assim, Deus tratou a minha alma. O que os enfermeiros, os médicos mais falam
fica calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. A equipe médica está batendo muito nessa tecla do emocional. Porque, assim, eu acho que pela falta que os familiares fazem de não poder nos ver, eles estão dando, assim, um carinho muito grande para a gente lá dentro. Aqui em Nova Mutum, o que vem assustando as autoridades é a ausência do medo de contrair o vírus. Muita gente acredita que a Covid não é tão letal assim, não é perigosa. E esse relaxamento com os cuidados vem ajudando a aumentar o número de infectados a cada dia. O resultado é visto num único hospital Covid da cidade. Leitos lotados e cerca de 250 pessoas buscam por atendimento diariamente na rede de saúde. E o ano passado, a onda do ano passado, nem se compara desse ano. A população estava com medo. Quem buscava as unidades de saúde? Era aquela população que estava com gripe, que estava, que estava com o vírus. Hoje, as nossas unidades de saúde, elas são lotadas. Pessoas que vão lá para pegar um encaminhamento para oftalmo, pessoas que vão para buscar um ginecologista. A vida não mudou, voltou ao normal. Mesmo vivendo uma quarentena obrigatória e estando entre as cidades com risco muito alto para contaminação, flagramos muitas pessoas nas ruas, moradores que insistem em não usar máscaras e, em alguns lugares, nem o distanciamento é respeitado. Outro problema na cidade é a baixa procura pela vacina. Campanhas e até drive-thru são realizados. Pode ter dor local, relaxa o braço do senhor. Isso. Mas grupos prioritários não têm buscado a imunização. Dia 24 tem a segunda. Eu vejo como uma guerra, Nos preparamos para ela. Então agora nós somos os combatentes, Somos os soldados. Então a gente se preparou, nos preparamos para o pior. Mas e se esse pior for mais do que a gente se preparou, Eu tenho medo das coisas piorarem ainda mais, O ex-secretário estadual de saúde e atual presidente da Câmara de Nova Mutum, Dr. João Batista da Silva, luta pela vida numa UTI de um hospital particular na capital paulista. Com 5 quilos a menos e ainda abatido, o prefeito da cidade diz que viveu em 2 semanas o pior momento de sua vida. Ele contraiu uma das variantes da Covid e ainda passou para as 2 filhas e para a esposa. E isso abala bastante o psicológico, são dias terríveis, Porque você não consegue ver os exames e às vezes as coisas não estão progredindo e foram dias aí terríveis. E essa doença não escolhe classe social, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. É perigoso. Então, se a gente conseguir administrar, que a gente consiga ter um atendimento na saúde e cada um fazendo a sua parte no dia a dia, com todos esses cuidados, eu acredito que a gente vai conseguir passar até chegar às vacinas e todos estiverem vacinados para a gente começar a levar uma vida um pouco mais normal. Fortes, é assim que essas 2 mulheres vêm tentando se manter. Elas perderam os maridos para o coronavírus. Hora nenhuma eu imaginava que eu ia perder ele, que eu tinha perdido uma parte de mim, tinha ficado ali. Elson tinha 58 anos, era o parceiro de Neide até no trabalho. Os dois tinham uma empresa juntos e vários planos. Ela diz que está difícil superar a ausência do companheiro de tanto tempo. A gente tenta, ser forte, tenho filhos que eu tenho que seguir em frente, trabalho, ocupo a minha mente, tudo, para poder tentar seguir em frente, mas fácil não é. É uma dor muito grande, a gente não conforma, porque quando a gente perde um ente querido, a gente às vezes quer até ver, quer dar aquele último adeus, e no meu caso não pude, mas infelizmente o Covid chegou e levou nossos sonhos embora. A falta do adeus, da despedida. Devido ao Covid foi tirado tudo, Ela tirou ele de nós e tirou o momento da gente despedir, Jorge tinha 56 anos, era caminhoneiro e com medicamentos controlava a hipertensão e a pré-diabetes. Foram 4 dias à espera de uma UTI em Nova Mutum.
até conseguir uma vaga em Cuiabá. Durante o tratamento, Jorge desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré. Teve o corpo paralisado do pescoço para baixo e, após muita luta, não resistiu às complicações e foi vencido pelo coronavírus. Eu fiquei com 3 filhos menores, desempregada, e saber que tudo acabou devido a essa pandemia. Um dia vai, né? Mas a gente não esperava que a saída estava tão perto, tão próximo, que ela fosse chegar tão rápido e que não fosse nem dar tempo para a gente dizer um adeus. Levou o que a gente tinha de mais precioso. Hoje só ficou saudade só. Pois é, triste, né, a realidade em todo o Brasil, na verdade, muitas histórias parecidas com até mesmo de conhecidos, tragédias. Estava falando para o Lúcio uma vez, mandei para ele a notícia, eu acho que é a maior tragédia aqui familiar, né, Lúcio? Em Mato Grosso, uma família que foi pai, mãe, irmão e irmã. Foram 4 várias famílias no Brasil todo. Tem muita gente também. Muita gente. Nessa situação. Triste. Tem um caso específico. Da família da ex-vereadora lá de Chapada, Mônica Haddad, inclusive ela é esposa de um amigo meu, né? Do Romeu, né? Que foi, aí morreu. Já tinha morrido o pai, né? E a mãe da esposa dele. Depois faleceu a esposa, a Monique, né? A ex-vereadora lá de Chapada. E por fim faleceu agora o irmão dela, né? O irmão da Monique. Triste. Que era ele parece que era um empresário, né, que tinha uma rede de supermercados nas cidades aí do Médio Norte, da região norte aqui de Mato Grosso. É isso mesmo. Gente, vamos ter o destaque, Lúcio? Vamos lá. A gente tem visto aí muitas brigas políticas, né, no campo político. No plano nacional tem lá Jair Bolsonaro, por causa dessa história da vacina, né, batendo boca com o João Dória e vice-versa, né, um e outro, né? Aqui em Mato Grosso, não precisa se alongar muito, né? Porque todo mundo acompanha e já faz tempo, né? Essa troca de farpas, né? Essa briga cansativa de Mauro Mendes com Emanuel Pinheiro. Agora, estão resolvendo brigar até na justiça, né? Teve uma decisão aí da desembargadora Maria Helena Povos, presidente do Tribunal de Justiça, ela negou, né? Uma reclamação lá do procurador-chefe do Ministério Público, né, José Antônio Borges Pereira, e aí na decisão dela, ao negar a reclamação do Ministério Público, ela falou, olha, não adianta, olha, isso daqui é um atalho processual, né? O procurador não entendeu dessa forma e ele está o seguinte, ele diz aqui que Cuiabá zomba do Tribunal de Justiça e recorre para fechar o comércio. E aí essa ação aí, que teve a negativa da presidente lá do Tribunal de Justiça, a ação pedia que se suspendesse um dos artigos do decreto de Emanuel, que trata de atividades essenciais autorizadas no período da quarentena obrigatória. Só que a desembargadora entendeu que houve falha no instrumento processual buscado pelo Ministério Público, que ela chamou de atalho processual. Tentando só traduzir aqui o que a desembargadora disse, né, no aspecto do juridiquês aí, né, atalho processual é mais ou menos assim, tipo, pular o corguinho, né, queimar uma etapa, né? E aí, nesse recurso aí, de agravo, o Ministério Público requer a reforma da decisão. É isso? Quer que a desembargadora volte atrás e que seja concedida a ordem liminar para que o município de Cuiabá cumpra fielmente a ordem judicial concedida nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade, também protocolada pelo órgão. E aí ele rebate a questão do atalho processual, dizendo o seguinte, olha, abre aspas, a questão posta na presente reclamação e pelo presente recurso é técnica e simples. O município de Cuiabá está cumprindo a decisão judicial? Pergunta o procurador. Se o Tribunal de Justiça entender que sim,
não há que se falar em reclamação, se entender que não, a reclamação precisa ser provida. E aí, também nesta peça, né, o Ministério Público dá uma espécie assim de aula, né, para a presidente do Tribunal de Justiça, ou pretende dar a aula. Coloca-se assim, ó, abre aspas, até porque não há que se falar que este meio, né, não seja o meio processualmente adequado quando o Código de Processo Civil, a Constituição Federal e o regimento interno do TJ são expressos que cabe reclamação para garantir a autoridade de suas decisões. Então, o procurador do Ministério Público, José Antônio Borges, e a presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena Povas, não estão se entendendo sobre qual instrumento deve ser utilizado. Bom, essa daqui é a briga no sistema judiciário, né, do Ministério Público com o Tribunal de Justiça. Aí, do outro lado, vem o governador Mauro Mendes e diz o seguinte, olha, o Judiciário e o Ministério Público têm adotado posturas do Executivo. Ele quer dizer o seguinte, olha, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão querendo governar, não é isso? Ele não disse isso, mas eu que estou interpretando. Olha, sim, eles querem decidir, né, aquilo que seria uma competência dos governantes. Aí só tem um problema, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário têm que entrar no circuito porque os governantes não fazem a parte deles ou, na melhor das hipóteses, não fazem aquilo que deveriam fazer. Não é isso? Porque o governo falou, olha, esse decreto aí é orientativo, né? Aí o Ministério Público falava, não, ele é determinativo, né? E aí o governador Mauro Mendes, ele diz o seguinte, né? Ele afirmou que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público têm adotado medidas de competência do Executivo, né? Aí ele também foi até Brasília, né? Foi até Brasília para comentar o que acontece hoje no país, onde ninguém se entende. Ele coloca assim, abre aspas, o presidente fala uma coisa, um governador fala outra, prefeitos falam outra coisa, o judiciário fala uma coisa em um estado e outra coisa em outro estado. O Brasil vive um momento de desordem e de desequilíbrio onde ninguém se entende. E aí o problema sobra para quem? Para a população, que tem determinados momentos que ela não sabe literalmente o que fazer. O que é pior, não sabe a quem obedecer. E aí é o seguinte, aí não adianta eles ficarem reclamando, olha, a sociedade não colabora, mas eles colaboram, os poderes colaboram, não é isso? Agora é o seguinte, agora estão lá na Assembleia decidindo o que é atividade essencial, correto? Aí falaram lá, olha, a educação é essencial. Aí o governador está dizendo o seguinte, olha, pode ser essencial, mas não dá para voltar às aulas. Ou seja, um decide e o outro fala, não vou cumprir. Não é isso? Exatamente. É o que está acontecendo também aqui em Cuiabá. Perderam a mão. Onde ninguém se entende. Ninguém se entende por excesso de legislação, por excesso de leis, por excesso de decretos, por excesso de tudo. Absolutamente de tudo. E praticamente, né, todos. Ontem deu praticamente exemplo. Todos, né? Focando as suas conveniências. Exatamente. É isso? Considerando que cada qual Isso é conveniente para mim? É conveniente eu fazer uma média com a classe empresarial? É isso, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Então ele vai por ali. Exatamente. Ontem eu fiz essa analogia, dizendo que em uma aldeia em que você tem vários caciques, né, essa aldeia não funciona, entendeu? E não vai funcionar nunca. O Brasil é assim. Infelizmente é assim. E não resolvem. Eles ficam num lamaçal de leis. Agora, como tudo cabe recurso, entendeu? Cabe recurso para X, para Y, para Z, cada qual busca o seu recurso dentro da sua linha de raciocínio e interpretação na lei e toca a vida. E agora, nesse embate entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, por conta dessas medidas restritivas aqui de Cuiabá, que o problema não é com os outros prefeitos, né? Aqui em Cuiabá, né? Por conta das medidas restritivas aqui em Cuiabá, cabe uma pergunta. O prefeito Emanuel Pinheiro, depois que a presidente do Tribunal de Justiça disse, olha, é para seguir o decreto do governador Mauro Mendes, ele falou, olha, tudo bem, eu vou seguir,
Só que é o seguinte, como disse o Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges, abre aspas, espertamente, fecha aspas, a palavra é dele, Emanuel Pinheiro recorreu ao decreto de Jair Bolsonaro. Isso. Um decreto o que eu chamei de artimanha jurídica. Um decreto do governo, entendeu? Isso, de artimanha jurídica. Um decreto do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, onde estão definidas as atividades essenciais. Será que não é isso que a presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena Povas, está querendo dizer ao Ministério Público? Olha, primeiro, para você ser atendido, precisa revogar ou a Justiça derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Não sei, eu não entendo, por exemplo, não sou advogado, essas questões judiciais aí, mas a interpretação que eu faço... Mas, de repente, pode ser essa a mensagem que ela está passando. A interpretação que eu faço, por exemplo, no caso do decreto do governador Mauro Mendes, o decreto chega para o prefeito, que é em caráter impositivo, né, segundo o Ministério Público, o prefeito recebe esse decreto e fala assim, como é que eu faço para não atender isso aqui? Porque eu preciso atender X, Y, Z. Mas o governo aí ele faz a consulta. O governo disse que é orientativo. Orientativo. O Ministério Público diz falou, que é impositivo. Mas o último foi mas quem fez o decreto não foi o Ministério Público, foi o governo. Exatamente. Mas o governo disse que o último foi impositivo. E aí o que ele faz? Como tudo cabe recursos, né? E tudo cabe uma segunda interpretação, né, à luz da lei, o que ele faz? Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, já que eu não posso atender, eu vou ampliar as atividades essenciais. Ampliando as atividades sociais, eu atendo tanto A, B, C, D e E. Quer dizer, então, de certa forma, eu fico bem na fita, não perco popularidade por conta exatamente desse decreto, né? E a coisa vai andar. Mas, independente disso, vou entrar com recurso no Supremo para tentar barrar essa história toda. Então, é um excesso de leis, um excesso de legislação, um excesso de interpretação sobre um assunto só, em que você tem vários caciques decidindo a vida da maioria da tribo. Né? Decidindo assim, tentando decidir porque e não consegue. Decidindo nada, não é isso? Exatamente. Vamos bem isso aí. Vamos às participações aqui. Bom dia, bancada, Lúcio. Este comentário é único e exclusivamente... esse comentário é único e exclusivamente o resultado do modelo de democracia que temos, onde todos querem mandar e o povo que se dane. O Ivan do Cochipó. Só observando aí para o Ivan do Cochipó que apesar de todos os problemas, de todas essas dificuldades, a democracia, Ivan, é muito, mas muito melhor do que um outro regime que já tivemos aqui no país e que de vez em quando ensaiam-se alguns movimentos rumo à vergonhosa ditadura. Okay? Tem mais gente aqui, sabe o nome disso, Lúcio? Essa briga toda é muito cacique na aldeia, dá nisso. É o que o professor Haroldo falou. Falando. É bem isso. Falta índio aí, né? Falta índio. Bom dia, meu nome é Juarez, o prefeito de Cuiabá fala em medidas mais restritivas, está tudo normal na cidade. A justiça fala uma coisa, o prefeito fala outra. É o destaque do Lúcio, né? O pessoal está aí ainda... Lá em casa a coisa fica mais ou menos assim, só para o telespectador entender. A minha filha de 15 anos fala assim, pai, posso ir lá no seu lugar? Fala, olha, pergunta para sua mãe. Assim, né? Pergunta para o seu avô. Pergunta só. Porque todo mundo tem dificuldade de realmente cravar ali uma decisão, né? Enfim, né? Você vê que a coisa é complicada. Pelo que você disse aí, Mas lá quem decide é ela. Pelo que você disse, sua esposa ela que manda. É o STF. É o STF. Ela é o STF, entendeu? E o Haroldo é o prefeito tentando recurso atrás de recurso. E eu tentando convencer. Né? Mais participação. Bom dia, se Emanuel Pinheiro aproveitasse esse apoio do presidente, se unisse aos médicos apoiando o tratamento precoce, não teria o sofrimento na população. Diz aqui o Neuzi, do Jardim Kennedy. E o pessoal lá do Sindispen está mandando parabéns aqui para a gente pelo Dia do Jornalista, para a TV Vila Real como um todo. Obrigada aí, pessoal. Só um detalhe importante, né? Você falou em tratamento precoce, eu falei antes de ontem, sobre uma declaração dada pelo prefeito de Chapecó, né? As declarações dele não estão muito claras, viu? Né? Primeiro houve uma comoção geral aí com relação ao que ele fez lá em Chapecó, né? Mas parece que ele distorceu algumas informações, né? Com relação à questão do tratamento precoce.
Eu estou trazendo isto, né, justamente para a gente ser justo justamente no comentário, porque eu não quero aqui puxar a sardinha para o lado de ninguém, né? Eu quero apenas trazer a verdade. E o presidente da República vai lá? Foi, né? Foi? Já foi? Acho que já foi. Já né? foi, porque tinha aí uma previsão de que, vai, já foi, de que ele iria lá. para conhecer o que ele fez, aquela coisa E outra toda, informação que foi divulgada é que lá em Chapecó tiveram que mandar pacientes para o Espírito Santo. Né? Vamos agora às 7 horas e 7 minutos, mais um intervalo. Não saia daqui, a gente já volta.